Bom dia a todos, eu estou aqui para apresentar o trabalho de Economia, a teoria da firma aplicada nas siderurgias, sobre a qual nós está fazendo parte desse grupo. Não somente eu, Vinícius, o pastor, mas o Leonardo Furlan e juntamente com a gente está o Lucas Gabriel. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre siderurgia. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar sobre a teoria da firma. Para falarmos sobre a teoria da firma, nós temos que ir lá dentro na divisão dela, que são primariamente os fatores de produção. O que são esses fatores? Eles são bens escassos no mercado que são essenciais para a produção de serviços ou bem. Ora, se a gente for analisar, os preços desses camaradinhas, eles não são baixos, porque eles são matérias-primas básicas para se produzir outros. Ora, bens desses, como a gente pode ver, são os bens econômicos da natureza, como a terra, o ar, e nos servem muito bem. Nós temos também outros tipos de bens, os bens feitos pelo ser humano, como trilhos de trem, o próprio trem, máquinas, entre outros. E a gente também tem o principal, que é trabalho, é mão de obra, é peão saindo aí pela rua e tá a trabalhar. Entendendo os fatores de produção é, e sabendo de sua ligação com os custos e lucros, ou seja, existe querendo ou não um intercurso entre eles, podemos entender a teoria da firma e dividir ela em duas teorias, a teoria da produção e a teoria de custo. Vamos lá. A teoria da produção ela é o processo de transformação dos fatores de produção em um produto. A firma compra insumos, combina-os e vende o resultado final, buscando sempre o quê? Um custo menor, lucro maior, certo? Vamos lá. Dentro desse conceito nós temos um cálculozinho muito interessante. Quem não se lembra aí da função afim? Ela volta aqui de uma maneira parecida. A função da produção. É bem parecido, porque você tem que a produção, a quantidade total de produtos produzidos é sempre igual à função capital, trabalho e terra. Essas são variáveis que você vai utilizar nesse conceito, que também seria chamado de produto total. E também a gente tem a produção média, ou o produto da média, que seria o produto total sobre uma variável. Por exemplo, produto médio do trabalho, produto médio, certo? Você pegaria o produto total e estaria dividindo ele por uma dessas variáveis sobre as quais eu citei, KLT, capital, trabalho e terra. Você também tem a produção marginal, o conceito um conceito básico da economia neoclássica que calcula, querendo ou não, calcula para você ver se porventura o seu investimento vai gerar lucro. Ora, você tem que saber se vai gerar lucro para você. Seria produção marginal, seria delta produto final sobre delta variável. Dentro desse conceito nós também temos a lei dos rendimentos decrescentes. Quando o uso de um insumo produtivo aumenta, mantendo-se os outros fixos, as adições ao produto serão menores. Como assim, Vini? Explica isso pra gente. Eu explico sim. Dentro desse conceito nós entendemos o seguinte, que quando a gente olha para esse conceito, imagine comigo que você tem uma fazenda e um dos insumos teoricamente fixos que você tem é o trabalhador, é o campo e é a semente. O que isso está dizendo? Isso está dizendo que você vai aumentar o número de trabalhador, não vai aumentar a terra e não vai aumentar o número de semente. O que isso vai dar? Isso pode dar em prejuízo para você, porque você está aumentando o número de trabalhadores no mesmo local, certo? Você não está expandindo o negócio, você não está pegando outras terras. Seria basicamente isso. Você também tem o conceito de isoquantas, que são infinitas combinações que levam a mesma quantidade de produção, ou seja, infinitas combinações que podem ligar a mesma quantidade produzida. Você também tem os estágios de produção. Isso daqui é um pouquinho mais avançado, vamos lá. No início da produção final, a produção, no início, o produto total aumenta. No primeiro estágio, o produto total aumenta. O produto médio e o marginal eles crescem também, sendo o marginal maior do que o médio. Nesse primeiro estágio, ele é chamado de um estágio irracional, porque ele apresenta números que são alocados de forma ineficiente nos seus locais. Os produtos são alocados de maneira ineficiente. Segundo, o produto marginal ele se torna menor do que o produto médio. Nesse caso, o produto marginal. O que diferencia do segundo estágio do terceiro estágio é que a divisão de ambos é quando o produto marginal vai a zero. Ora, nesse período não faz sentido você investir, porque seu produto marginal ele está caindo, ele está decrescendo, ele já chegou num teto assim que está forçando para baixo, certo? Vamos lá. No terceiro, você vai ver que vai descer de zero até mais embaixo ainda. Ele vai descer muito mais. E é um período que a mão de obra ela vai aumentar muito nesse caso. Ora, a gente vai observar que, dentro desse conceito, nós vamos ver que vai ser necessário aumentar a sua mão de obra. E é um período muito bom para se enxergar o conceito de tipo, eu vou investir em máquina ou eu vou investir em ser humano. É muito interessante isso. Agora, saindo da teoria da produção, nós vamos para a teoria dos custos. Vamos analisar o custo de produção, que é basicamente despesa para a produção. Dentro dessa visão nós temos o lucro contábil e o lucro econômico. O lucro contábil, você pega a receita total e exclui
os custos obtidos. No lucro econômico, você tem uma despesa maior, que são os lucros de oportunidade, assim como eles são chamados, e da produção de bens e serviços. Ora, nesse conceito nós podemos ver que nós temos vários tipos de custo. Nesse caso, o custo econômico, ele vai sair, querendo ou não, vai ser reduzido o resultado no final. O meu lucro ele vai ser reduzido. Nós temos diversos tipos de custo, e vamos falar de um aqui. Nós vamos falar do custo de oportunidade. É uma melhor alternativa de... É o valor que atribuímos quando a melhor alternativa de prescindirmos foi a nossa própria escolha que a gente fez. Naquele momento, é óbvio. Tipos de custo. Nós temos o custo fixo total, que seria basicamente os custos que não variam, mesmo com a variação de... mesmo com a variação do terreno e tal. Tem os custos variáveis, entre os quais, de maneira específica, eu poderia citar aqui aluguel, de maneira específica, e eu esqueci a outra palavra. E em ordem, certo? Nessa mesma ordem que eu vos apresentei. Aluguel, salários, matéria-prima. O custo total seria a soma desses dois. Ou seja, a soma do custo fixo total e do custo variável total. Custo médio é algo... você pega o custo total e divide-o pela quantidade total produzida. Certo? Você pega alguns desses custos e divide pela quantidade total produzida. Custo marginal é um custo que mede as variações de custo com o aumento de produção. Dentro desse contexto, você vai ter no seu cálculo delta. Aí, entre uma fração, você vai ter o custo total sobre delta e do outro lado Q, certo? Pra vocês entenderem, ficar mais fácil quando vocês forem escrever a relação. A relação do produto e o custo. O custo, quando o custo ele é menor, o produto, ele, ao invés de decrescer, ele aumenta. O produto ele cresce. Quando o custo marginal ele aumenta, o produto marginal aumenta. Quando o custo e o produto médio aumentam, o custo e o produto médio aumentam. Estrutura de custo a longo prazo. O que acontece? Não existe a longo prazo custo fixo, certo? Sempre vai ter alguma variação. Entenderam? Básico. Agora vamos entrar em siderurgia. Siderurgia no Brasil. Existem 10 estados com o parque de produção de aço brasileiro, destacando-se os da zona sudeste, com 94% do aço produzido no país. O parque siderúrgico brasileiro tem 31 usinas, gerenciadas por 11 empresas, gerando mais de 105 mil empregos para funcionários e para terceirizados em sua usina em específico. Bom, a teoria da siderurgia, a teoria da firma nas siderurgias, vamos lá. Essa teoria ela se torna interessante para essa área, principalmente numa área que é muito pouco explorada, infelizmente, de maneira leal, de maneira correta. Ela é muito desleal para conosco que somos brasileirinhos. Ora, se a gente for analisar o contexto, nós vamos ver que o Brasil possui bastante riqueza natural. Ele possui bastante disso. Ora, 8,3% das reservas de ferro. Vocês gostam desse mundo. Sobre a qual nós somos um dos maiores produtores disso. Ao lado de quem? Ao lado da Austrália. Mas mesmo isso, a gente infelizmente vai enxergar no mercado uma variação muito pesada para o nosso lado. Ora, se a gente for analisar, nós vamos ver que a China produz muito mais, quase 30 vezes a mais do que aquilo que nós produzimos. Então pesa bastante sobre a gente. A gente também pode analisar que, principalmente nesse conceito, nós vamos ver que a China ela tem empresas estatais que têm poucos impostos envolvidos sobre ela, enquanto o Brasil tem uma carga de impostos muito forte. Ora, essas empresas que atuam aqui não são estatais. E atualmente, desde 2000 até agora, o nosso investimento ele vem escoando. Essa crise ela veio com um projeto chinês, Plano de Independência Estrangeira, fazendo a produzir em maior quantidade, assim chegando no seu recorde, que foram 1 bilhão de toneladas em 2018. Ou seja, bastante coisa, né? E conforme o Instituto Aço Brasil, entre 2008 e 2018, o setor no Brasil recebeu o investimento de 26,6 bilhões de dólares. Mas, nos próximos anos, será apenas de 9 bilhões de dólares. Isso sem contar agora com as nossas tensões, querendo ou não, políticas, principalmente agora que nós vamos observar que o mundo está mudando em decorrência dessa pandemia. Mas, mesmo assim, essa guerra com os chineses, nós não devemos nos desmotivar a indústria, pois sempre tem áreas novas das quais nós podemos explorar para nos desenvolvermos. Ora, se a gente for analisar, ainda mais com as tecnologias vigentes em nosso tempo, nós temos sim várias áreas para nos desenvolver. Meu nome é Enéas!